Quero meditar com os irmãos nesse texto, subordinado ao tema quando Deus entra na história da família. Quando nós falamos de família, nós pensamos em histórias, em alegrias, em conflitos, em conquistas, em dores, em memórias. Mas quando nós abrimos o Novo Testamento, nós observamos uma lista de nomes, mas não é uma lista qualquer. Essa lista é a árvore genealógica de Jesus Cristo. Mateus, ele não começa narrando um milagre. Mateus, ele não começa com milagres. Ele começa com uma família. Porque Deus decidiu entrar no mundo através de uma família. Quando nós observamos a criação de Deus, a criação mais honrada de Deus é a família, porque foi a família que Ele colocou o intelecto, foi a família que Ele colocou a capacidade de Ele adorar e de Ele servir. Quando nós observamos, e aqui está uma verdade que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Se Deus entrou na história de uma família imperfeita para trazer a salvação ao mundo, ela pode entrar na sua família hoje. Enquanto a irmã ali estava aqui louvando a Deus e falando algumas palavras, ela reforçou a tese que eu quero, junto com os irmãos, meditarmos nesta noite. A genealogia de Jesus revela que Deus age dentro das famílias, apesar das falhas, para cumprir suas promessas e seus propósitos eternos. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que Mateus começa com Abraão, passa por Isaac, chega em Jacó, atravessa séculos e encontra Davi, porque Deus trabalha ao longo de gerações. Deus, ele vai trabalhando ao longo do tempo, e aqui nós não encontramos nomes aleatórios, são gerações conectadas por uma promessa. Mateus, quando nós não entendemos, é um texto que muitos é pulado, é os textos das genealogias. Os textos das genealogias, ele tem uma fama que não condiz com a realidade, a fama de um texto chato, de um texto que não nos traz muito vontade de ler. Mas como dizia a minha avó, é o texto que você pega o fio da meada. Então aqui Mateus não está só citando vários nomes aleatórios, ele está nos trazendo acerca da história, a história do rei humano e a história do rei divino, a história do homem que poderia nos salvar e a história do Deus que interviu na história da humanidade. Então, quando nós observamos que Deus não trabalha apenas em um momento, ele trabalha em processos geracionais. Enquanto uma geração nasce, cresce, passa, Deus continua escrevendo a história da humanidade. Então, nós observamos que passado, presente e futuro, a ação divina é contínua. Há coisas que Deus começou na sua família, antes mesmo de você nascer. Há coisas que Deus ainda está fazendo e talvez você não verá, porque Deus está preparando o futuro dos seus. Há orações de avós que ainda estão sendo respondidas. Há promessas que ainda estão em andamentos. Talvez você esteja vendo só um pedaço da história da sua família, mas Deus, ele já vê o final. Você vê o agora. Deus já vê a conclusão gloriosa que Ele tem para fazer na sua casa. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que Deus, Ele tem um cuidado de nós.
desde o início da nossa história. Quando nós observamos, nós não entendemos que Abraão é a promessa humana, Davi é a promessa espiritual. Abraão fala de nações, fala de quantidade de pessoas em uma só família. É por isso que Paulo diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Mas quando chega em Davi, lhe é prometido um reino eterno e perpétuo. Então esse reino só é concluído nessa genealogia. É por isso que Mateus, ele vem de lá de trás da história, provando a ancestralidade de Jesus. Quando nós vimos isso, nós vimos também que Deus, ele entra em famílias imperfeitas. Deus, ele entra em famílias imperfeitas. Na genealogia de Jesus aparecem 13 nomes e uma citação. Na genealogia de Jesus aparecem nomes que nós escrevendo, nós não colocaríamos esses nomes. Na genealogia de Jesus há nomes que, se Mateus estivesse escrevendo sem a inspiração de Deus, ele não colocaria. Por quê? Porque é costume nós humanos esconder as falhas, esconder as vergonhas. Mas a genealogia de Jesus, Mateus narrando, ele traz Tamar, Raabe, Ruth. E quando chega na quarta, ele não cita o nome, ele cita a mulher de Urias. Quando nós observamos, Tamar é uma mistura de adultério com incesto. Quando nós vemos Raabe, é uma meretriz. Até hoje é uma coisa desprezível. Quando nós vemos Ruth, uma pessoa gentílica como nós, totalmente fora das promessas de Deus para Israel. Mas quando chega na mulher de Urias, Betseba, ela não é citada o nome. Por quê? Porque Mateus aqui está nos trazendo a imperfeição daquela família. Mateus aqui está falando sobre o pecado, sobre o crime e sobre a vítima. Quando ele fala mulher de Urias, ele fala sobre o pecado, o adultério. Ele fala sobre o crime, o assassinato. Ele fala sobre a vítima, Urias. Por quê? Porque Mateus está nos provando que Deus entra em famílias imperfeitas. Deus age através de pessoas imperfeitas. Quando nós observamos isso, além disso, temos também reis que erraram, famílias que falharam e histórias marcadas pela dor. Então, quando nós observamos isso, mesmo assim, Deus, ele não abandonou essa linhagem. Quando nós observamos isso, nós vamos ver que Deus, ele não abandonou essa linhagem, porque a soberania de Deus não é anulada pela falha humana. A sua limitação não vai limitar o agir de Deus dentro da sua casa. Os erros da sua família não vai limitar o agir de Deus no meio da tua parentela. Quando nós observamos isso, nós cremos que Deus, ele não desiste de famílias quebradas, onde o pecado marcou gerações. Deus, ele chega com a restauração, onde o pecado marcou gerações. Deus, ele pode reescrever a história. E aqui nós vemos que a Bíblia é o livro da verdade. Ela não esconde os pormenores, ela não esconde os detalhes mais sombrios da história. Nós vamos ver que vários nomes aqui assim ainda também está ocultado. Vários nomes aqui estão ocultados. Por quê? Porque era uma estratégia do povo judeu fazer uma genealogia mais resumida, para que ficasse gravada na memória dos mais novos quando estivessem aprendendo. Então aqui
por mais resumida que seja essa genealogia, nós vemos Deus agindo na história, desde o início da história. Nós vemos Deus agindo dentro de famílias imperfeitas, porque o mundo lá fora, ele olha para nós e não tem nada do que falar. O que ele fala? De coisas que Deus já nos perdoou. Ele olha para a nossa família e aponta coisas que Deus ainda está trabalhando. Mas quando nós observamos a Bíblia, ela nos fala de toda a verdade, para que nós estejamos cientes, para que nós saibamos, para que nós tenhamos certeza, convicção do agir de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Quando nós observamos isso, nós vamos ver outra verdade nesse texto. Depois de tantos nomes, Mateus chega no ponto principal. Ele diz: da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Na genealogia, ele cita José, mas ele não diz que José gerou Jesus. Ele diz José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. O que é que Mateus está dizendo? Mateus está dizendo que tudo converge nele. Mateus está dizendo que tudo vai se encontrar nele. Mateus está dizendo que Abraão apontava para ele, Davi apontava para ele, a história da humanidade apontava para ele. E aqui um detalhe poderoso e importante. Por quê? Porque Mateus ele prova que Jesus é o herdeiro. Todo esse esforço de Mateus é para provar que Jesus é o herdeiro digno do trono de Davi. Por isso que ele vem com essa linhagem, filho de Abraão, filho de Davi. Mas quando ele diz da qual nasceu Maria, ele está dizendo, aqui agora é uma intervenção de Deus. Quando nós vemos Antigo Testamento, Deus vai intervindo indiretamente na história do homem, através da natureza, como no dilúvio, através dos seus anjos, como em muitos episódios, através até de homens imperfeitos. Mas quando chega aqui, é Deus intervindo diretamente. Aqui Deus já não está mais agindo indiretamente. Aqui agora é Deus dizendo, eu preciso descer, entrar naquela família para trazer restauração. Sabe o que é que Deus está dizendo para você hoje? Quando for preciso, como a irmã disse, abre a porta, que eu vou descer, eu vou chegar, eu vou fazer uma intervenção na tua família. E aquilo lá que tem defeito, eu conserto. Aquilo que está quebrado, eu restauro. Aquilo que está morto, eu trago vida. Cristo, a própria intervenção de Deus. Cristo é aquele que quem crê, crê. Quem não crê tem que aturar. É por isso que os ateus, eles dizem que não crê em Cristo. Mas quando ele conta os anos, ele tem que reconhecer Cristo. 2000, que ano nós estamos? 2026 depois de Cristo. Ou seja, Cristo é o divisor de águas. Cristo é o divisor da humanidade. Cristo, ele não é só o divisor da história, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro da história. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro do mundo. Cristo é aquele que diz, antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, família morta, família sem propósito, família sem vida. Depois de Jesus, família com propósito, família estruturada, família consagrada, família ungida. Glória a Deus. Então, quando nós partimos desse ponto de vista e entendemos a genealogia dessa forma que estamos meditando nesta noite, nós vamos entender que família sem Cristo, ela perde a direção. Família sem Cristo, ela perde a identidade.
Família sem Cristo, ela perde a identidade, de tal modo que nós estamos vendo hoje acontecendo no mundo. Mulheres que se vestem de homem e casam com homem que se veste de mulheres. Família sem Deus, família sem identidade. Família sem Cristo, ela perde o fundamento. É por isso que nós vemos famílias sem fundamento, porque perdeu Cristo, perdeu direção, perdeu identidade. Mas quando a família encontra Cristo, ela encontra um propósito, ela encontra a restauração, ela encontra esperança. E a nossa esperança é Cristo, a nossa esperança é a vida eterna, a nossa esperança é a ressurreição. Quando Cristo ele entra na família, ele não faz apenas parte da história. Quando ele entra na família, ele faz parte da história e transforma a história. Porque Cristo, nos evangelhos, nos é relatado: quando passamos para Cristo, morremos, somos uma nova criatura. Assim também é a nossa família. Quando passa para Cristo, ele não vai consertar a história, ele não vai escrever a mesma história, ele vai escrever uma nova história. Ele vai escrever uma história de uma nova família, porque a família do passado é a família com a identidade do Egito, mas a família de Cristo é a família selada pelo Espírito Santo de Deus. O que é que Mateus nos ensina? Mateus nos ensina que Deus trabalha através das gerações. Mateus nos ensina que Deus não abandona famílias imperfeitas. Talvez você olhe para uma área da sua família, para algumas pessoas da sua família, e você pense que não tem mais jeito. Talvez dói o seu coração cenas que você vê dentro da sua família. Talvez te traz um desespero, mas Deus está dizendo: eu não abandono, eu não esqueço, eu não desisto. Continua perseverando, continua em oração, porque eu estou trabalhando. E o interessante é que toda vez que Jesus ia trabalhar, ele dizia: fique aqui, que eu tenho que me ausentar. Aí ele ia para a oração, os discípulos ficavam aflitos, mas Jesus estava trabalhando. Na tempestade, os discípulos estavam aflitos, mas Jesus estava chegando por cima do mar. Na tempestade, os discípulos estavam aflitos, pensando que Cristo estava dormindo, mas Cristo estava em sua onipotência, no controle de tudo. É Cristo dizendo: não aflija sua alma. É Cristo dizendo: não entre em desespero. Eu não perdi o controle, eu estou no controle. Somente creia, somente busque, e eu farei. Aleluia. Quando nós observa, Deus enviou Cristo como o centro da história. É o que Mateus nos ensina. Talvez você olhe para a sua casa e veja problemas, mas Deus vê potencial de redenção, potencial de restauração, potencial de salvação. Por quê? Porque ele não vê como o homem vê. Ele não vê o físico, ele vê o íntimo. E a palavra dele, quando ele penetra no mais profundo do ser humano. Então não desista da sua família, não desista de Cristo. Continue buscando, continue crendo, continue orando, porque ele é o único que pode resolver. Hoje não é só um culto, hoje é uma oportunidade de Deus visitar a sua casa. Se você crê nas palavras que estão sendo liberadas aqui, você aguardar essa esperança no seu coração, você estará abraçando a oportunidade de levar Deus para a sua casa.
relacionamentos quebrados, palavras que feriram, distanciamentos dentro do lar. Deus quebra hoje em nome de Jesus. O mesmo Deus que entrou na linhagem de gerações imperfeitas, Ele quer entrar em lares nesta noite. Não é amanhã, é hoje. Ele quer entrar em lares. Mas já foi dito que Ele não é invasor. É preciso alguém levar Ele. Quando Cristo manda os 70 irem na missão, Ele diz: passem em todo lugar que eu hei de chegar. O que nós podemos aprender com isso é: nós podemos fazer parte daqueles 70 e ir no lugar que Cristo irá passar, porque nós somos representantes de Cristo. E nenhum lugar melhor para representarmos Cristo do que dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. É lá onde começa, é lá onde todos veem a transformação. Então, quando nós observamos isso, e que você abre espaço para Jesus dentro do seu lar, você começa agora a orar por sua família. Aqui agora está sendo liberado estratégias de guerra. Aqui estratégias para você não perder seu filho para ideologias. Aqui estratégia para você não perder seu filho para as telas. Ore dentro da sua casa com a sua família. Não ore somente só. Ore com a sua família. Perdoe dentro da sua casa. Pratique o perdão dentro do lar. Perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe seus filhos. Pratique isso. Reconstrua o que foi quebrado. Reconstrua o que foi quebrado. Em nome de Jesus. Quando nós observamos, e eu creio nessa palavra, eu creio que o Espírito Santo está visitando famílias aqui. Eu creio que o Espírito Santo, enquanto você ouve, você abraça, Ele está já começando a obra. Eu creio que Deus está quebrando ciclos antigos. Eu creio que em você, Cristo vai quebrar ciclos geracionais e você vai ser a chave de mudança da sua família. Cristo vai quebrar toda árvore genealógica que veio com falhas, com defeitos. Em você será a raiz que vai nascer uma nova família. Eu creio nesta palavra. Eu creio que dentro da tua casa Deus está levantando uma nova geração cheia do Espírito, cheia da palavra, cheia do poder de Deus. Eu creio nesta palavra. Em nome de Jesus, eu creio que aquilo que parecia perdido, Deus está restaurando. Em nome de Jesus. Aquilo que parecia sem solução, Deus está alinhando. Mas é preciso alinhar o coração com o coração de Deus. Glória a Deus. E para encerrar e agradecer a minha oportunidade, sua família não é um acidente. Sua família não é um acidente. Ponha isso em sua mente. Não sei a história do seu nascimento, não sei a história da sua família, não sei a história como foi que tudo começou, mas a sua família não é um acidente. Seu nascimento não foi um acidente. Sua família é um campo onde Deus quer derramar a sua graça. A sua família é um campo onde Deus quer derramar a sua graça. Só que crê, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Coloca a mão para cima. Se liga a Ele, se liga. Glorifica a Deus. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.